nossos companheiros, em nome do presidente Holger Knack, sobre o lema do Rotary Internacional 2021, o Rotary abre oportunidades. Eu peço a todos que saudemos o pavilhão nacional. Agora eu vou botar ele mais para lá, porque senão vocês não vão me enxergar. Protocolo, por favor. Boa noite, 24 de novembro de 2020. Hoje teremos uma palestra com o Dr. Sérgio Portugal, com o tema Cuidado da saúde também é coisa de homem. Sejam todos bem-vindos. Reunião do Rotary Clube Porto Alegre e Iguatemi e seus satélites, Ipanema e Balneário Pinhal. Ano Rotary 2020-21. Compondo a nossa mesa diretiva, presidente Alda Maria Portugal Petersen, vice-presidente Ari Biazeto, secretário Oswaldo Peters Filho, tesoureiro José Pires, e o nosso palestrante Sérgio Portugal. Além dos associados do nosso clube registrados, a presença também da Maria da Graça. Seja bem-vinda. Datas comemorativas, aniversariantes. Dia 25 de novembro, Laura, neta da Maria da Luz. Dia 27 de novembro, Francisco, filho do Sala. Dia 29, aniversário de casamento da Vera e do Sérgio de Camires. Datas comemorativas, novembro, 25, Dia do doador voluntário de sangue. Dia para a eliminação da violência contra as mulheres. Dia da Baiana de Acarajé. Dia da Marinha. Dia 26, Dia Mundial da Ação de Graças. Dia 28, Black Friday. Dia 27, Dia do Técnico em Segurança no Trabalho e Dia do Combate ao Câncer. Dia 28, Dia dos Soldados Desconhecidos. Dia 29, Dia Internacional da Solidariedade com o povo palestino. Dia 30, Dia do Evangelho, Dia do Cyber Monday, Dia da Amizade de argentinos e brasileiros e do Brasil com a Argentina. Era isso por enquanto, presidente. Só vou fazer uma retificação no nome da palestra, para o nosso palestrante não se perder, né? A importância da prevenção do câncer de próstata. Aquilo que tu falou foi um chamamento para a palestra. É um chamamento. É o subtítulo. É o subtítulo. É isso aí. Eu passo a palavra para o secretário. Companheira presidente, nosso caro doutor Sérgio Portugal Gomes, né? Vou botar o Gomes que vem depois do Portugal, embora o Portugal é mais forte, né? Tranquilo. Mas... não só conhece Portugal. Exato. Mas, eu também gosto mais. Eu também gosto. Eu até escolhi uma Portugal por isso, né? Mas... As tantas terrinhas. Exatamente. Mas eu queria, rapidamente, antes da gente fazer a apresentação do Dr. Sérgio, lembrar aos companheiros que a gente encaminhou a questão de aula virtual essa semana. E eu chamo a atenção dos companheiros que a aula virtual dessa semana, ela trata do serviço à juventude. E nós vamos ter o seminário de serviço à juventude, vai ser no dia 5 de dezembro, depois desse sábado próximo. E eu recomendo que vocês deem uma boa lida, porque esse material que foi preparado pelo companheiro Venfato, ele dá uma ideia geral sobre os programas de Rotary nessa parte da Avenida de Serviço à Juventude, etc. É muito interessante. Então, eu sugiro uma lida e aqueles que puderem participem no dia 5 do seminário, porque realmente a participação nesse evento da juventude
é uma forma da gente oxigenar o Rotary e permitir que os nossos clubes possam avançar nessa parte de serviço à juventude. E lembrando que antes desse seminário do dia 5, nós temos também agora no próximo sábado o seminário sobre serviço à comunidade, que também é bastante interessante. É uma oportunidade da gente ir se atualizando e vendo o que está sendo feito no distrito e o que os nossos clubes podem fazer. De imediato, então, eu faço uma apresentação muito curta, muito breve, porque... Mas muito familiar. Muito familiar, porque o Dr. Sérgio... Bom, em primeiro lugar, eu sempre tive um certo problema com o Dr. Sérgio, lá no passado, né? Com ele e com os irmãos dele. Ele tem mais 2 irmãos, e eram os famosos 3 primos da minha mulher. Essa coisa de primo é uma coisa que me causava... Marcação cerrada. Era um negócio complicado, sabe? Eles faziam uma marcação cerrada na prima e eu não gostava muito. Mas, com o tempo, eu aprendi a conviver com eles, sendo que o Antônio Carlos, que é o mais velho deles, é médico também em São Paulo, e um grande pianista, um grande músico, uma pessoa espetacular, né? E o Sérgio, depois, com o tempo, a gente foi se familiarizando. Ele terminou fazendo uma vasectomia, né? Começou por aí, começou com uma vasectomia, depois passou a tratar da minha próstata. E eu quero dizer para vocês que eu estou sendo bem tratado, e por isso a gente teve a coragem de convidar o Sérgio para vir fazer uma palestra, porque realmente faz mais de 15 anos que a gente vai levando com essa próstata. É uma prostatite crônica, daqui e dali, foi indo, de tanto exame, de tanta biópsia, quase me acabaram com a próstata, mas ela está ainda firme. E volta e meia o Sérgio faz aquele toque para ver se ainda está em bom tamanho e tal. E quando termina, ele diz que está tudo bem, daqui a 6 meses a gente se vê de novo. Então, eu tenho um prazer imenso em apresentar, sendo que o Sérgio tem um detalhe. Ele já foi rotariano em Canoas, e a gente tem esperança que ele volte a ser. Ele deixou de ser rotariano em função do trabalho dele, tem uma clínica, a Clean Life, que é uma bela de uma clínica lá em Canoas, e eu acho que ainda tem uma academia, né, Sérgio? Já tem essa academia? É com filho. É, com filho, mas tudo bem, mas é em família. Então, mas o Sérgio já foi rotariano, e ele tem coração de rotariano, tem alma de rotariano, e a gente se sente muito feliz de te receber aqui, Sérgio, tá? É o Serginho para nós, tá? Boa palestra, um grande abraço. Muito obrigado a vocês todos, a Alda Maria, minha prima, minha irmã, o Oswaldo. Nós somos colegas de colégio do Rio Grande do Sul, né? Se a gente for contar a história aí, nós vamos passar a noite toda. Mas é muito importante assim. Estou honrado com o convite de vocês. E o objetivo, eu já venho trabalhando nessa parte de prevenção e conscientização das doenças prostáticas. Aqui na comunidade de Canoas, mesmo através do Rotary, quando eu estava no Rotary, a gente fez palestra em várias firmas aqui, né? Junto à Câmara do Comércio. Eu acho que essa é a função do médico. O médico tem que sair do consultório. Ele tem que ir ao encontro da comunidade, ele tem que informar, ele tem que educar, né? A gente não só trata os pacientes, a gente tem que educá-los no sentido de orientar com relação à prevenção. E especificamente assim, que bom, meus amigos, se nós tivéssemos marcadores tumorais para qualquer tipo de tumor. Infelizmente, nós não temos. Mas agora, especificamente para a próstata, já ao longo de algumas décadas, tem um marcador sanguíneo, que é o PSA, que é uma maneira de screening, né? E que isso nos ajudou bastante. Porque quando eu me formei, vocês têm uma ideia, estou formado há 50 anos, o único exame era o exame de toque. Existia raio-x, que não era tão fidedigno, né? Hoje não, hoje nós temos marcadores, tem ecografia, tem ressonância magnética, nós temos uma série de recursos. Mas o mais importante de tudo é a gente historiar o que acontece, o que é essa glândula prostática, que algumas pessoas não entendem, né? A glândula da próstata está junto ao sistema urinário e o Dr. Sérgio vai me examinar com toque retal. Por quê? O que tem que ver isso com a parte do intestino? Não tem correlação nenhuma. É só uma questão de anatomia. Através do toque retal, a gente consegue
tocar e palpar essa glândula que está logo depois da bexiga. A próstata só existe em nós homens, as mulheres não têm próstata. Essa glândula, a finalidade dela é conduzir os espermatozoides que são produzidos no testículo, e no momento da ejaculação, quem conduz o espermatozoide é o líquido seminal, que é o líquido que provém da próstata. Com o passar dos anos, a próstata cresce em todos nós. A curva de crescimento é que varia de indivíduo para indivíduo. Todos nós teremos um crescimento, que a gente chama isso de um crescimento benigno. O nome, só por curiosidade, é hiperplasia prostática benigna. É diferente de neoplasia. Neoplasia é câncer. Neoplasia de rim, neoplasia de pulmão, neoplasia, seja o que for, isso é câncer. Hiperplasia é crescimento benigno. Então, todos nós homens, a partir dos 40 anos de idade, essa glândula é uma glândula do tamanho de uma avelã, lá pelos 40 anos de idade, pequena, e ela tem que ter um marcador, que é o PSA, baixo. Existe parâmetros para a gente estabelecer isso. Hoje a gente tem um recurso, o pessoal diz, agora tem PSA, não preciso fazer exame de toque. Está errado esse conceito. Ou o doutor Portugal, porque desde que se formou faz exame de toque, acha que o dedo dele tem na ponta do dedo lá tem um ecógrafo que consegue fazer qualquer diagnóstico. Não é isso. São exames complementares. O exame de toque me dá uma ideia do tamanho, do volume da massa prostática, e se quando eu toco essa próstata, ela tem algum nódulo que possa ser suspeito de um tumor, de um câncer de próstata. Se eu associar esse exame clínico, que é um toque retal, com o exame de PSA, eu tenho um diagnóstico muito mais fidedigno. Então, se eu faço só o PSA, eu posso dizer o seguinte para o Oswaldo, que é meu paciente, teu PSA, Oswaldo, está normal, tu não tem câncer. Mas o Oswaldo pode estar com uma próstata, digamos lá, de 50 gramas, que já é uma massa volumosa, e o Oswaldo está com dificuldade miccional pelo fator obstrutivo. Como é que isso acontece, pessoal? A uretra, quando ela passa por dentro da próstata. Tem a bexiga, logo depois tem a próstata e a uretra passa por dentro. Conforme ela vai aumentando volumetricamente, ela vai exercendo uma compressão na uretra. Os primeiros sintomas do crescimento benigno da próstata é jato urinário fino, eu não consigo esvaziar bem a minha bexiga, eu tenho que acordar à noite 2, 3 vezes para urinar, eu urinava com mais pressão, agora não urino com tanta pressão. Isso são sinais de fator obstrutivo. Eu estou falando, por enquanto, só em crescimento benigno. Eu não estou falando em câncer de próstata, certo? Então, esse crescimento existe em todos nós, que até os 40 anos de idade é discreto, depois dos 55 até os 65 ele cresce em torno de 52%, 56%, cresce significativamente, e aí começa a sintomatologia de fatores de obstrução, de dificuldade miccional. E que se o indivíduo nada fizer, mesmo que ele não tenha um câncer de próstata, essa próstata vai crescer em proporções que vai comprimir a uretra e, consequentemente, esse paciente tem procedimento cirúrgico em função do fator obstrutivo. Nada, absolutamente nada a ver com câncer de próstata. Certo? Então, para o crescimento benigno, que é a hiperplasia, hoje, graças a Deus, hoje não, há algum tempo, tem medicações que a gente consegue coibir o crescimento ou desacelerar o crescimento dessa próstata. E esse é o motivo pelo qual, eu estava citando há pouco, meu pai, aos 50 e poucos anos de idade, fez cirurgia de próstata, porque nós não tínhamos medicações que tinham essa finalidade de reduzir o crescimento dessa próstata. Então, ele fez uma cirurgia de próstata, não porque ele tinha um câncer, mas porque tinha um fator obstrutivo. Ele era um indivíduo que acordava na madrugada 4, 5, 6 vezes para urinar. E é totalmente incompatível com uma vida normal, saudável, né? Ele devia ter que acordar 4, 5 vezes à noite. Imagina como ele está de manhã cedo. Então,
Para o crescimento benigno, a prevenção é muito importante porque eu estabeleço a curva de crescimento da próstata de cada paciente meu. E claro que vou correlacionar com o PSA. Enquanto eu tiver um PSA baixo, o que é baixo? Abaixo de 4, e é só a próstata que está crescendo, eu entro com medicação para esse paciente e vou evitando, vou protelando, e às vezes eu consigo até ter uma resposta positiva, para evitar que ele tenha que submeter a um procedimento cirúrgico. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas hoje estão fazendo cirurgia de próstata pelos 70 anos de idade, coisa que aos 50 e pouco se fazia. Eu estou falando ainda em crescimento benigno de próstata, certo? Então, para a hiperplasia prostática benigna, se faz sempre exame de toque para ver o tamanho e se faz o PSA. Se o PSA está baixo, com certeza não tem câncer de próstata, é só o crescimento benigno. Se ele está com dificuldade e não está respondendo com a medicação, claro, hoje nós temos a ecografia, a gente pede uma ecografia, pede para ele fazer a ecografia com a bexiga cheia, depois manda ele esvaziar a bexiga, e se ficar um resíduo urinário importante, é sinal que essa próstata já é obstrutiva. E eu já tenho, do ponto de vista terapêutico, entrar com alguma medicação, evitando a cirurgia para esse meu paciente. Tá? Antes era uma cirurgia bem mais invasiva, tinha que fazer, parecia uma cesariana, tem que abrir no abdômen inferior. Hoje faz cirurgia por videolaparoscopia, hoje faz cirurgia através da uretra, hoje faz criocirurgia, laser cirurgia, e o grande tratamento agora, do momento, que realmente é embolização das artérias prostáticas. Assim como se faz cateterismo cardíaco, o radiologista, e tem alguns colegas urologistas que estão fazendo isso, eles cateterizam a femoral, entram lá na artéria prostática e entope, botam umas esferas para entupir. Como entope essa artéria, a próstata não vai receber sangue. Ela não recebendo sangue, vamos usar uma expressão que fica fácil, murcha. Ela diminuindo de tamanho, eu tiro o fator obstrutivo. Então, é um procedimento minimamente invasivo em que eu consigo curar o paciente com uma incisão na região inguinal e botando um catéter e embolizando. Então, a tendência hoje é as cirurgias serem cada vez mais minimamente invasivas. Então, hiperplasia prostática, ninguém morre disso. E a gente evita as complicações. O que é evitar as complicações? É, a partir dos 40 anos de idade, e se conscientizar a população masculina de que o exame preventivo é uma vez por ano, toque retal. Se a gente tiver alguma dúvida, complementar com uma ecografia, entrar com medicação e monitorando ano após ano. Se essa curva estiver sendo muito acelerada, troca a medicação. Se não estiver respondendo, então nós vamos pensar em alguma terapêutica. E, como eu falei para vocês, essas hoje são tratamentos minimamente invasivos. Hoje, por dentro da uretra, a gente faz uma cirurgia com laser, o paciente fica 2 dias com a sonda, vai para casa mais 3 dias e está urinando bem depois. Isso é crescimento benigno, que melhora a qualidade de vida das pessoas. Um percentual de pacientes, todos nós teremos crescimento da próstata, inevitavelmente. Vai desenvolver, além da hiperplasia, que é o crescimento benigno, vai desenvolver também câncer de próstata. E eu posso, pelo toque retal, detectar um nódulo, ou se eu, pelo toque, não perceber isso, o PSA tem uma elevação, de repente pode ser uma prostatite, que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Prostatite é infecção, não é câncer. E hoje nós temos um exame muito interessante e que nos ajuda muitíssimo, que é uma ressonância magnética. A ressonância magnética consegue estabelecer dentro de um gráfico, é uma classificação, o nome não interessa, mas é PIRADS. Toda vez que essa ressonância der PIRADS 1 e 2, é crescimento benigno. Se der PIRADS 3, 4, 5, é suspeita de câncer. Aí eu vou fazer uma biópsia dessa próstata para ter uma confirmação diagnóstica.
porque eu posso fazer uma biópsia e esse P-RADS mais alto é uma prostatite crônica e não é um câncer de próstata. Então, já foi o tempo em que o PSA elevado já era sinônimo de cirurgia, e aí, para surpresa e frustração nossa médica, quando vinha o anatopatológico da peça cirúrgica, não tinha câncer, tinha uma prostatite crônica. Hoje não se comete mais esses equívocos. Quando se indica a cirurgia, é porque se tem uma certeza absoluta da presença de um câncer de próstata. Câncer de próstata. Tem um amigo nosso aí, bem jovem, 30 e poucos anos de idade. A partir dos 40 anos faz prevenção. Porque um tumor de próstata, ele pode levar de 3 a 5 anos, às vezes até um pouquinho mais, mas na média 3 a 5 anos, totalmente assintomático, sem queixa nenhuma. Então, o paciente chega no meu consultório hoje, faz o exame preventivo e retorna só daqui 5 anos e tem um PSA elevado, eu não sei se essa elevação foi no último ano ou foi ao longo desses 5 anos. Então, quando ele diz assim, o senhor volte daqui 1 ano, não é porque o doutor Portugal, não, a Sociedade Brasileira de Urologia estabeleceu, se eu monitorar anualmente, eu estabeleço a curva do PSA. E eu posso detectar exatamente o momento que o PSA começou a subir, ali que surgiu o tumor. Se ele só volta para o meu consultório 5 anos depois e o PSA está elevado, eu não sei se ele levou no último ano ou se foi ao longo desses 5 anos. Então, os meus amigos, homens, rotarianos, todos os pacientes, o exame preventivo anual nos auxilia, nós médicos, muitíssimo, no sentido da gente ter uma conduta extremamente correta para conduzir o tratamento e o acompanhamento de cada paciente. Tá? Então, de hiperplasia prostática benigna, uma contingência de qualquer intercorrência cirúrgica, mas a morbilidade é muito baixa. Tem trabalhos estatísticos demonstrando que, além dos 80 anos de idade, isso é um trabalho americano muito interessante, as pessoas com mais de 80 anos de idade deverão desenvolver algum tipo de câncer de próstata. E tem sido demonstrado que não necessariamente vão morrer do câncer de próstata, porque quanto mais tardiamente ele é diagnosticado, menos agressivo esse tumor é. Então, hoje, pega um paciente, 80 anos, 82 anos de idade, é o que normalmente o pessoal diz, estou vivendo de graça, né? Agora está aqui aposentado, filhos, netos, bisnetos, agora o câncer me pegou, né? Eu penso já 2 vezes para dar um diagnóstico com relação assim, taxativo. Eu não deixo de ir, eu tenho que informar corretamente. Mas se eu tenho um câncer de próstata, parece que eu estou sacramentando, né, o que vai acontecer com ele. Se eu tenho um tumor, foi diagnosticado num período mais avançado, ele é menos agressivo, consequentemente, a minha conduta não precisa ser tão agressiva. Eu não vou lhe indicar uma cirurgia. Eu posso indicar uma radioterapia, eu posso fazer uma ablação hormonal, sabe? E esse paciente provavelmente vai morrer de outras patologias que não do câncer de próstata. Isso é uma verdade. Agora vem uma outra verdade. Eu pego um indivíduo com 55, 57 anos de idade e tem um diagnóstico de câncer de próstata, esse tumor é agressivo e eu tenho que ser agressivo na conduta cirúrgica. Não tem como eu contemporizar, não, vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar um pouco mais e ver como evolui. Se ele surgiu precocemente e se tem uma história familiar, esse tumor é agressivo e a minha conduta do ponto de vista terapêutico tem que ser mais agressiva também. Então, a gente não trata num todo o paciente, a gente precisa especificar. Eu tenho que tratar o Oswaldo, o Pedro, de acordo com a evolução e do acompanhamento que eu faço com ele. Por isso que, para mim, eu me sinto muito seguro quando eu tenho segmentos dos meus pacientes. Quando eu não tenho, eu fico, de certa forma, meio impotente de tomar uma decisão que possa ser a mais correta ou não. O que eu aconselho para todos os meus pacientes? Façam, depois dos 40 anos de idade, todos os anos uma revisão. Exame de toque, PSA. Está tudo bem, passa, fica tranquilo, volta daqui a 1 ano. Alguns me perguntam, doutor, tudo bem, hoje eu não tenho, o PSA está baixo, o toque está normal, até a ecografia que o senhor fez está normal. E se amanhã eu desenvolver o câncer de próstata? Hoje é dia 22. O
senhor está mandando eu voltar dia 22 de novembro de 2021. E se amanhã eu desenvolvo um câncer de próstata, o seu tumor é microscópico. Ou seja, ele está encapsulado, ele está dentro da glândula prostática e o senhor não corre risco nenhum desse tumor ter enviado uma metástase para o pulmão, para os ossos, para o gânglio. Né? Então, esse um ano não é uma coisa da cabeça de algum idiota urologista, não. Isso é um trabalho cientificamente pesquisado. Não tem nenhum câncer de próstata, por mais agressivo que seja, que no espaço de um ano ele tenha disseminado. Isso não existe. Já não vou falar, por exemplo, com relação a melanoma, que é aquele tumor de pele horrível, né? Que é um sinalzinho de nada e que a gente sabe que emite metástase para o cérebro em questão de meses. São coisas distintas. Eu estou falando da próstata. O tumor de próstata tem essa característica, crescimento lento. E se eu fizer o acompanhamento anual, eu consigo realmente administrar e controlar o meu paciente de uma maneira mais correta possível. Nossa qualidade de vida aumenta, a expectativa de vida, aí tem os dados disso, que a gente mora aqui no Brasil, está melhorando consequentemente. A gente tem fatores motivacionais, tá? Vocês estão no Rotary, é uma coisa interessante, a gente está aposentado, mas está fazendo alguma coisa. Eu estou com a clínica e já estou pensando com um grupo numa casa geriátrica, quer dizer, eu estou pensando em mim, né? Daqui a pouco eu estou lá. Mas já estamos pensando numa estrutura, montar uma casa geriátrica para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas idosas. Não é fazer um depósito de pacientes, de doentes, de pessoas terminais, não. É criar um local em que as pessoas tenham sentido a sua vida. E quando a gente perde esse sentido assim de viver, que vamos ver com as pessoas, como nós estamos agora interagindo, trocando ideias, isso nos desmotiva. E o exemplo mais clássico, meus amigos, é essa pandemia. Eu nunca atendi tanto paciente deprimido como agora. Sob todos os sentidos. Os jovens que estão impotentes, por problema psicogênico, é lógico, né? É o idoso que não quer sair na rua porque está tudo cheio de Covid, para tudo quanto é dado, não quer ir no pátio do quintal dele e respirar o ar sem máscara, porque está tudo contaminado. E a pandemia emocional é muito pior do que essa pandemia viral. Muitíssimo pior. Porque o nosso sistema imunológico, as nossas defesas caem e a gente fica muito mais fragilizado. E, consequentemente, a gente fica muito mais vulnerável e exposto a qualquer doença. Então, eu tentei dar uma explicação assim para vocês e depois, agora com relação ao câncer de próstata, agora eu vou falar em câncer de próstata, os tratamentos são tratamentos cirúrgicos, né? Tem cirurgia por vídeo, laparoscopia, isso é uma cirurgia mais radical, e as complicações do câncer, por isso que a gente procura fazer um diagnóstico precoce. Um diagnóstico precoce é que, em decorrência, pode dar impotência sexual, pode dar incontinência urinária, que é um indivíduo que vai ter que estar usando coletor de urina, que é uma situação, uma qualidade de vida bem constrangedora. Mas, o que eu quero dizer, toda vez que um câncer de próstata for diagnosticado precocemente, a expectativa de nós curarmos esse paciente está na razão de 92%. Quando um câncer de próstata, e não é câncer de próstata, qualquer câncer, for diagnosticado tardiamente, o prognóstico é péssimo em qualquer um, seja de pulmão, de intestino, de fígado, de rim, qualquer um. Então, a precocidade do diagnóstico, vamos pegar as mulheres, tumor de mama. As mulheres são muito mais conscientes que nós homens. As mulheres fazem a avaliação ginecológica a partir da puberdade. Tem que ir na ginecologista, porque menstruou, tem que fazer o seu acompanhamento, vai tomar anticoncepcional, exame do colo uterino, tumor de mama. As mulheres são muito disciplinadas, nós homens não somos disciplinados. Estamos agora tentando imitá-las. Por isso, gurizada, que as mulheres vivem muito mais que a gente. Porque, além de tudo, a gente enche o saco delas. E elas sobrevivem, né? Então, a prevenção é o foco, em todos os sentidos. E eu volto a frisar isso. Qualquer tumor, quando diagnosticado precocemente, a expectativa de cura é muito grande. Quando diagnosticado tardiamente, o médico barganha com o tumor, porque ele não salva o paciente. Se alguém me disser que consegue, não está falando a verdade. Eu estou sendo extremamente assim, honesto com vocês. Então,
Ora, o que a gente quer? A gente quer ter mais anos de vida? Não, a gente quer ter mais vida nos anos que nos restam. A gente quer ter qualidade de vida, né? A gente está aqui interagindo, conversar, estar com os amigos, né? Comemorar com os familiares, mas não está acamada numa cama com uma doença terminal. Claro que a gente tem a finitude, todos nós sabemos, mas se a gente puder investir na nossa saúde, que é o nosso bem maior, o conselho que eu daria e que eu sigo é esse. Eu estou com 75 anos de idade, não jogo, o Oswaldo sabe, nunca joguei futebol, mas sou metido, fiz uma fratura de fêmur, tive que botar uma prótese há 12 anos, corro trilha, que tem a minha mania de correr trilha, vocês vão ver numa trilha tem um grupo que faz pódio, o último que está chegando sou eu, meu objetivo é chegar, mas eu chego. Tá? E faço isso há 12 anos, há 2 anos atrás, na avaliação cardiológica de rotina, eu só não indico, eu faço a minha prevenção, foi encontrada obstrução de coronária e eu tive que abrir o tórax e fazer 4 pontos de safena. E estou aí de novo, voltei a correr. E eu não tinha sintoma, pessoal, nenhum. Mas que bom, né? Provavelmente eu ia ter lá no meio do mato, ia cair e ia ficar por lá, né? Porque quem nos busca no meio do mato é uma moto. Até me pegar e botar, se já conseguir botar uma moto, já. Então, prevenção é importante. Nós estamos com prevenção só vacina, né? Não vamos falar da vacina nessa de agora aí, mas a única coisa que se faz nesse Brasil de prevenção é a vacina. Se nós temos um marcador para tumor de próstata, que é um exame preventivo, pelo amor de Deus, homens, vamos fazer a nossa prevenção. Quando forem surgindo os outros marcadores, nós vamos também fazendo prevenção. Avaliação cardiológica, tumor de intestino a cada 5 anos, colonoscopia, tudo isso é importante para melhorar o quê? A nossa qualidade de vida. Não é a gente, eu sou hipocondríaco, qualquer coisa eu procuro médico. Não. Eu faço o meu check-up preventivo uma vez por ano. Ótimo. Depois dá tchau para o doutor, manda um abraço para ele, só volta um ano depois. Esse seria o meu recado. Eu fico aberto assim para vocês agora perguntarem, senão fica só uma coisa unilateral. Muito bom. Muito bom, Serginho, obrigada. Agora é com vocês, homens. Façam as perguntas, se vocês não têm vergonha. Tudo, sempre está atrelada, só um parênteses, está atrelada aí sempre a parte da sexualidade, né? Que as pessoas acham, estou ficando com mais idade, e aí como é o desempenho sexual, o que é? Todas essas coisas coexistem e a gente tem condições também. Tem condições? Não, a gente trata também esse tipo de coisa. Né? Isso é importante. Eu estou com tal idade, sabe aquela roda dos homens aqui, as mulheres vão ficar só ouvindo, em roda de futebol, todo mundo, ninguém nega, todo mundo é 100%. Na intimidade, a gente fala com as mulheres dele, pelo amor de Deus, doutor, o homem foge de mim. O homem tem uma dificuldade muito grande de chegar na frente do médico e dizer, doutor, eu estou com dificuldade de ereção. Por que não? Não investigar, pode ser um diabético, pode ter um problema vascular, pode estar tomando uma medicação que está interferindo nisso. Então, para tudo isso, graças a Deus, a medicina já avançou bastante. Eu não estou falando em Viagras da vida, em Cialis, estou falando em outras coisas que também ajudam. Também Viagra, tudo isso ajuda, mas tem outras investigações que melhoram a qualidade do desempenho sexual das pessoas. Né? Mas, com vocês agora. Abram os microfones, O jardim meninos. está aberto. Vamos ver. Fala, Jardim. Boa noite. Doutor, eu tenho 2 exemplos que eu acompanhei, de 2 formas diferentes. Primeiro foi o meu pai, que tinha problemas cardíacos e tinha problema de próstata e inflamação urinária também. O meu pai tinha uma coisa que foi diagnosticado, que a bexiga dele não tinha mais motilidade. Segundo os médicos que tratavam dele, justificaram isso. E por isso não fazer nenhuma intervenção nem nada. Então, os últimos 8 anos da vida dele foi com sonda, né? Uma vez por mês, não sei quanto, trocava a sonda, aquilo era dolorido, infectava, e de seguida ele tinha infecção, e como ele tinha um problema cardíaco, ele teve um infarto do miocárdio e coisa, então
toda essa situação veio se complicando. E aí ele veio a falecer, claro, aqui no Hospital de Clínicas, tá? Com um problema da infecção, mas principalmente cardíaco, tá? Que afetava o organismo inteiro. Já o meu sogro, tá? Foi totalmente diferente. Ele teve o problema principal foi a próstata. Aí o médico dele, o senhor deve conhecer, doutor Eurico Dornelles, ali do Moinhos. Tá? Moinhos lá da PUC também. Aí o Eurico entrou lá, ele no começo brigou com o Eurico, porque o Eurico fez a cirurgia, eu acho que pela uretra, e não deu certo. Aí ele voltou, depois da recuperação, tudo quarto com sonda. E não urinava se não foi com sonda. Aí tentaram 2, 3 vezes, não. O PSA estava lá nas nuvens. Aí teve que esperar um tempão para poder o PSA baixar para fazer outra intervenção cirúrgica. E aí fez por baixo. Aí abriu por baixo. E essa vez, depois de, não sei, ficou um tempão lá, 3 semanas, 4 semanas, não sei quanto, aí conseguiu liberar, aí ele voltou para casa tranquilo, com problema com a bexiga, normal, com urina normal, e deu certo. Veio a falecer de outra coisa, que não tem nada a ver com o problema da próstata e da bexiga ali. Então, eu tenho diabetes há muito tempo, e peguei uma diabetes através de uma pancreatite violenta. E aí eu venho tratando tanto a pancreatite quanto a diabetes e tomo os comprimidos e tal. Mas eu sinto que a diabetes acentua esse problema. Eu sou paciente também do Eurico e eles, por enquanto, cada vez que eu vou lá, eles olha, por enquanto não é, porque além de eu sentir, de fazer o toque, o PSA, tudo isso, no toque ele consegue identificar se a próstata está mais dura, está mais rígida do que seria, né? Do que seria o normal, e aí indicar que isso está indo para um câncer de próstata. Eu tenho tratado, tenho ido todo ano lá, fui no final do ano passado, agora, com esse negócio da pandemia, não fui, mas estou segurando, mas liguei para ele outro dia e tal. Ele voltou lá para o Moinhos, que ele tinha consultório no Moinhos e na PUC, agora voltou lá para o Moinhos, né? Porque o tio dele tinha um consultório, dividia lá. Né? Bom, tinha ido só para a PUC. A minha dúvida, tem alguma correlação esse engrandecimento da próstata? Fecha, como o senhor falou há pouco, fecha a uretra, ou espreme a uretra. Não espremeria a bexiga também, dificultando a bexiga em termos de motilidade? Como é que funciona isso? Vamos começar pelo seu pai. Qual é o seu nome? Antônio Jardim. Antônio, vamos começar pelo seu pai. A próstata, ela está logo depois da bexiga e ela comprime a uretra e causa um fator obstrutivo, certo? O que a bexiga faz para se defender? Ela fica com a parede mais espessada para vencer aquele obstáculo. Ela começa a se contrair mais. Mas é que nem balão quando a gente começa a encher, e ele perde a capacidade de contratilidade. Então, quando uma próstata é muito obstrutiva, se a gente não indicar cirurgia, esse paciente vai ficar com o que a gente chama com uma bexiga neurogênica. Mesmo que eu tire a próstata dele, ele não vai conseguir urinar. Então, a indicação cirúrgica, nesses casos, tem que ser antes de que a bexiga descompense. Foi o que aconteceu com seu pai. Infelizmente, indicaram a cirurgia provavelmente tardiamente, quando a bexiga está descompensada. Ele não tinha o fator obstrutivo, mas perdeu a capacidade de esvaziamento. Aí teve que ficar com sonda. A infecção urinária de repetição, é tudo isso que o senhor vivenciou com seu pai. Né? Tá? Com relação ao sogro,
provavelmente com a primeira, se o Eurico não conseguiu desobstruir, é claro, eu estou no terreno das hipóteses, se não conseguiu desobstruir, ele deve ter feito uma prostatite, porque na cirurgia bota a sonda, né? Aí tem que deixar baixar o PSA, e aí se realmente a próstata era de proporções que não dá para fazer por dentro do canal, transuretral, como a gente diz, aí o melhor é abrir e remover toda... É como se pegar um pão e tirar o miolo, tem que tirar todo o miolo, deixa só a casca, que é a cápsula prostática. Essa não leva a impotência sexual e nem a incontinência. Já num câncer de próstata, a gente tira tudo em bloco. Aí, por isso que tem a incontinência urinária. No seu caso, o diabetes tem que ser muito bem tratado, porque tem uma doença que é neuropatia diabética. E a neuropatia diabética interfere tanto na inervação da bexiga, como até no desempenho sexual também. Então, quanto mais estabilizado tiver os seus níveis de glicose, menos complicações. Eu não conheço ninguém que morra de diabetes. Eu conheço pessoas que morrem das complicações do diabetes. Então, quanto mais focado eu tiver no sentido de eu vou ter uma dieta adequada, eu vou usar medicação, eu vou ter uma atividade física, sabe? Eu vou queimar as calorias, assim por diante, o senhor vai melhorar a qualidade Mas, no seu caso, especificamente, isso, o foco é porque a neuropatia diabética traz lesões para a musculatura da bexiga e também se reflete no desempenho sexual. Os diabéticos têm mais disfunção miccional do que os não diabéticos, por isso o senhor urina mais vezes. Quando ela está equilibrada, o senhor urina menos. O dia que ela dá uma subida, provavelmente, pai, eu estou urinando toda hora, desconforto, eu urino um pouquinho. Sim, mas de noite eu levanto várias vezes. Não tem E aí tem que usar medicação para o diabetes para manter os níveis, né, noturnos. E outras medicações, que o Eurico obviamente conhece, o Eurico é um excelente profissional. O meu endócrino é o Flávio Zermanovic. E eu tomo a cloridato de tamsulosina há muito tempo. Né? Há muito tempo. Desde que começou o negócio de ter que ir no banheiro várias vezes, não conseguia segurar muito, tal, eu já tomo essa medicação. 0,4 miligramas, uma coisa assim. 0,4 miligramas, isso mesmo. Tem a tamsulosina. Às vezes a gente associa uma finasterida para diminuir o tamanho da próstata também, mas tem cada caso tem que ser. Mas o que eu vejo assim, o diabetes, no seu caso, especificamente, Antônio, é que tem que ser o foco. Tá? O foco é a diabetes. Muito bem. Obrigado. Fala, Gamba. Gamba. Eu fiz um tratamento, doutor Sérgio, com a dermatologista e ela me prescreveu a finasterida para o cabelo. Tá? Até o cabelo voltou, depois que eu tirei o câncer, que eu fiz a quimio, o cabelo voltou, eu usei e tal. E daí, depois de tudo, ela mandou eu fazer uma avaliação, né, da próstata com a doutora Nancy Denicol, ali do Clínica. Ela foi nossa residente lá no Clínicas, eu conheço a Nancy, muito boa colega. Fantástica, assim. Aí, para mim, foi uma coisa, assim, muito, muito boa, assim, até ela dizer, temos que fazer o exame do toque e é agora. Tipo, aí, né, eu com 47 anos disse assim, não, mas eu acho que não precisa. Ela disse assim, tu tem vergonha, tu tem medo, eu chamo um homem para fazer. Aí eu olhei, a mão dela era pequena, sabe? Então eu disse, não, então já vamos fazer, né? Porque se chamar um homem e tiver a mão igual a minha, aí eu tô ralado, eu vou me apaixonar daí. E eu fiz, foi uma coisa assim, tava tudo normal, graças a Deus e tal, né? Mas aí ela disse, olha, daqui 3 anos tu volta. Que vai dar agora em maio do ano que vem os 3 anos, né? Que ela disse para fazer de 3 em 3 anos, né? Aí eu cheguei, contei até para um colega meu, daí ele disse assim, mas se tu não teve vergonha, eu disse, olha, já estava lá mesmo, né? Todo mundo já sabia que eu tinha ido no urologista, que provavelmente ia ter que fazer, vamos falar mal mesmo, vamos lá, né? Foi pro inferno, beijo o diabo. E daí eu fiquei pensando, ela disse que se precisasse mais adiante voltar com a finasterida, era bom reavaliar, porque ela disse que a finasterida mexe com essa coisa da próstata depois dos 40. Isso é verdade?
Assim, ó, a finasterida que a gente usa para o crescimento do cabelo é uma finasterida de 1 miligrama. Isso, 1 Esse não interfere, porque a finasterida de 5 miligramas que a gente usa para reduzir o tamanho da próstata, essa altera o PSA. Então, quando eu administro finasterida, que são 5 miligramas, não uma, 5 miligramas, eu primeiro monitoro o PSA, porque é certo que ele vai cair. Né? O que a finasterida faz? Lá na próstata, ela transforma a testosterona, que é o nosso hormônio masculino, em dihidrotestosterona e bloqueia ela. Aí a próstata diminui. Em contrapartida, os pacientes se queixam de disfunção erétil. Dificuldade de ter ou de manter a ereção. Quando eu indico, porque o crescimento está grande, que não é o teu caso, 1 miligrama não causa isso. Quando eu indico de 5 miligramas, eu digo que vou monitorar, que vai interferir na esfera sexual, eu não posso dizer em que percentual, mas é um tratamento temporário para reduzir o tamanho da próstata. 1 miligrama não, mas os pacientes que me procuram, que estão fazendo tratamento com dermatologista, eu sempre prefiro dosar antes do tratamento a testosterona total, a livre e o PSA. Antes e pós-tratamento dermatológico, para monitorar. E aí é uma questão de protocolo. Eu acho que o controle, principalmente quem está usando isso, é de ano em ano, não de 3 em 3 anos. Mesmo que tu tenha uma próstata pequena, mesmo que seja jovem, eu acho que tem que ser uma vez por ano. Mas são protocolos, né? Não, em absoluto. Tá? Tá, ok, obrigado. Carlos? Mais um voluntário? Eu quero fazer uma pergunta também. Agora, a respeito dos hábitos, por exemplo, eu tenho o hábito de urinar muito poucas vezes durante o dia, normalmente uma única vez no final do dia, assim. Isso até por questão de trabalhos que eu tive, que eu precisava ficar atendendo as pessoas, tinha que ficar segurando e tudo mais. Que tipo de resultado isso pode trazer ao longo do tempo, visto que, por exemplo, hoje eu já não tenho mais essa necessidade, mas eu já me adaptei a essa forma. Assim. O que tu ingere de líquidos por dia? Calcula assim, hoje, desde que já acordasse, o que tomasse? Eu tomei uns 5 copos d'água. Copos d'água, 200 ml? Um pouco mais, acho que uns 300 ml, assim. Não, tem 200, 180. A média que a gente deve ingerir no dia, a média, tu está pensando quanto? Mais ou menos. Eu estou com 70. Então, a média assim, ó, é 1 litro, no mínimo 1,5 litros. No dia como de hoje, tem que ser 2 litros. E aí, assim, ó, eu sou um sujeito que eu transpiro muito, então tem que ser mais líquido. Sim. O fato de tu te adaptares, sabe, essa condição, eu tenho que atender o público, aí eu vou segurando, isso vai distendendo a tua bexiga. O armazenamento da bexiga é em torno de 400, 500 ml, mais ou menos isso, 400, 500 ml. Se tu começa a se adaptar a um volume de 600, não agora, mas lá pelos 60 tu vai ter uma bexiga descompensada. Entende? Sim. Outra coisa, na época que os bancos tinham a figura do caixa, que hoje são poucos, né? Não que não tem, né? Mas eu me lembro as mulheres que eram caixas de banco, elas não podiam sair do caixa para urinar. Então, o que elas faziam? Não tomavam água. A incidência de infecção urinária em bancárias caixas de banco era uma coisa estúpida. Eu atendia naquela época a Cassi Banco do Brasil. Então, o que eu tinha de paciente... Trancou o teu som, Serginho. Eu acho que o nosso aqui está trancado. Está tudo parado. Então, sabe que isso pode propiciar o surgimento de alguma infecção. Então, a hidratação é fundamental. O que eu dou de conselho para meus pacientes? Doutor, como é que eu sei que a minha hidratação está boa? A tua urina tem que ficar cor amarelo palha. Está bem hidratado. Tranquilo. Outra, claro, existem situações, mas no teu caso, tu está criando um hábito que não é correto. Sim. Tu tem que ter a lembrança de, não, eu tenho que urinar. Se eu tomei 4 copos,
Pelo amor de Deus, daqui 2 horas e pouco, eu vou ter que urinar. E não no final da tarde. Não tem como. E a tua bexiga, sabe, ela vai se acomodando. O organismo da gente é fantástico, ele se adapta. Ele se adapta a essas coisas. Então, o conselho que eu poderia te dar é isso, assim, ó, toma bastante líquido, mas assim, ó, não fica retendo. Sim. Dá um tempinho para o teu serviço, ó, agora é meu xixi amigo, eu vou lá fazer meu xixi tranquilo e volto. Ninguém vai morrer por causa disso. Sim. No meu consultório, às vezes eu estou toque de caixa, né? Eu passo os pacientes do sala de espera, onde é que esse cara vai, né? Ainda mais se eu estou atrasado. Né? Eu vou no banheiro e já volto. Eu tenho que dar explicação, porque senão não deixa eu sair. Mas não tem essa, tem que ordenar. Né? Tem, sim. Tá? Mas é mais no sentido preventivo, né? No sentido preventivo. E a hidratação é fundamental. O metabolismo do nosso organismo depende... O nosso corpo, 65%, 70% é água. Nós temos que oferecer água. E agora no verão, muito mais. Sim. Tá? Ok, obrigado. Não sei se respondi a pergunta. Não, responder. Edson. Fazer uma perguntinha para o doutor Sérgio. Em primeiro lugar, parabenizar pela palestra elucidativa que foi. Muito obrigado, doutor Sérgio. E eu tenho uma dúvida com relação ao produto capilar que eu estou usando, que é o minoxidil 5%. Ele tem alguma intercorrência ou interferência? Não tem, mas eu tinha a mesma coisa. Eu acho assim, ó, mesmo que está usando, entendeu? A gente tem uma amostragem da população, mas aí especificamente, como é o teu nome? Edson. Edson. Especificamente agora eu estou focando o Edson. Então, para o Edson, eu gostaria que fizesse testosterona total, testosterona livre, continua com a medicação, termina e vamos dosar de novo. Vamos ver, sentir mesmo essa dose pequena, trouxe alguma alteração? Não. Já te respondo. A grande maioria não apresenta nenhuma alteração. Não tem problema nenhum. Né? Tem várias pessoas fazendo uso disso sem problema nenhum. Mas é interessante monitorar a testosterona. Fazer um teste. Tá? Beleza. Obrigado pela orientação. Valeu, doutor. Um abraço. Mais alguém? Bom, então nós vamos agradecer o doutor Sérgio. Ai, doutor Sérgio, pelo amor de Deus. É tão difícil dona dizer Alda isso. Maria, senhor Oswaldo. Mas tem horas que a gente precisa ser formal. Então, nós estamos virtualmente te entregando um certificado, título aí de palestrante ilustre nosso, tá? Muito obrigado, que carinho, muito carinho. Muito obrigada pela tua participação, foi muito elucidativo, muito didático. Não, eu que agradeço, assim, ó, fiquei primeiro honrado com o convite, vindo, né, de vocês dois, que eu, né, conheço há tanto tempo, são da família, né, e a gente também dá uma contribuição, né, eu acho que a função nossa é essa, né, a gente está aqui para ajudar os outros, né, colaborar, né. Para mim, eu me sinto extremamente honrado, em poder ter participado e transmitir alguma coisa que está dentro do meu conhecimento, né, para vocês. Um beijo no coração de todos vocês aí. Beijão para ti. Muito obrigada, Serginho. Tchau. Eu convido, então, a todos... deixa eu só dar uns recadinhos para vocês. Na semana, dia 26 agora, nós temos uma reunião convocada pela Glenda, que é para falar sobre o Conselho de Legislação. Então, ela convidou o presidente e o secretário. E nós precisamos fazer algumas propostas, se o clube quiser, sobre isso aí. Mas depois da reunião a gente vai informar vocês. E dia 1º, a nossa próxima reunião, nós vamos dedicar só a esse assunto, tá? Sobre o Conselho de Legislação. Muito obrigada a todos, companheiros. Uma boa noite. Eu já estava com saudade de vocês, fazia tempo. Tá? Jardim, obrigada pela presença. Heron também, obrigada. Edson, todos vocês, um beijão para vocês. Serginho. Igualmente, obrigado pelo convite. Obrigado, Maria da Graça. Um abraço para vocês todos. Um abração. E vamos saudar o pavilhão, por favor, encerrando a reunião. Presidente Alda, gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Aproveitar.
a oportunidade, o Rodrigo de Cidreira, que reside aqui em Balneário Pinhal, ele entrou em contato comigo hoje, comentando que Cidreira, em virtude do problema que houve com o presidente Gilberto, talvez deixe de existir, inclusive o Rotary Club. Não sei se vocês têm essa informação já. E ele queria ver da possibilidade de vir para Balneário Pinhal. Eu digo, olha, se de fato está acontecendo isso, vai ser um prazer aqui em Balneário Pinhal estar acatando todos os membros aí de Cidreira que, porventura, queiram dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, né? Então, me coloquei à disposição lá. A gente não tem essa sei informação. Se o Ari tinha alguma informação, Ari. É o seguinte, realmente foi sondado nesse sentido. E eu estou trabalhando com o Rude desde quinta-feira. Ele veio falar comigo para aquela coisa, nós começamos a fazer. Amanhã nós vamos ter mais uma reunião junto. O problema do casal, o casal acha que o clube sem eles não vai existir porque os dois estão doentes. E eu disse assim, nós vamos dar para eles uma dispensa para se tratarem e tudo mais. E eu disse, hoje tu vai te agarrar nisso aqui. Não é eles dizer que vão fechar o clube porque estão doentes, não é assim. Não é assim. Não é assim. Não, mas estamos trabalhando. Não fecha nada. Então. Fecha nada. Vamos resolver. Vamos resolver. Trabalhando. O negócio é abrir, né? Fechar. Para trabalhar em Cidreira. Só abre novo. Só afunda novo. Tá bom. Não, tranquilo, não, tudo bem. Eu só estou compartilhando essa informação porque ele pegou de surpresa, né? Então, eu disse, não, casualmente eu terei uma reunião hoje, eu levo ao conhecimento do que está acontecendo, né? Então, o que a gente não está comentando muito, que a gente quer ver se ainda consegue ficar com o grupo unido. Claro. Né? Cada um diz uma coisa, nós estamos dando... Sim, até é bom tu falar com o Rodrigo aí para ele dar um apoio lá, né? Tá certo. Não, pode estar jogando a toalha, né? Pode, Não, sem dúvida. Mas o Rodrigo está desde que o Edson começou a fazer, ele está sempre do lado lá. Ele mora aqui, né? Ele mora em Balneário Pinhal. Ele mora. Ele está querendo arrumar uma desculpa para ir para o Eu acho que ele está buscando pretexto já. Edson, ô Edson, Oi. Para ele é o seguinte aqui, ó. Se ele ajudar a recuperar o Cidreira, eu libero o passe dele depois. Eu digo para ele. Eu vou agora, botar ele agora se ele também ele trabalhar para o negócio fechar, eu fecho a porta do Pinhal para ele também. Ela fresca. O tio Ari entrou com tudo hoje. Entrou solando. Tá certo. Não, ele quer trocar figurinha, trocamos. É só ele dar um apoio para nós onde ele está já. Para nós chegarmos lá. Então tá. Não, eu digo para ele, pode deixar. Que dependente de mim, Cidreira continua sem problema nenhum. O objetivo vai continuar assim. É a expansão do clube. Isso aí. Perfeito. Essa é a filosofia de trabalho. Mas com relação aos carnês de Natal, aproveitando a oportunidade também, eu já recolhi em torno de 20 carnês dos 25 e gostaria de entregar em Porto Alegre. Eu deixo aonde, Oswaldo? Eu acredito que até sexta-feira eu vou ter que ver o negócio do meu passaporte. Deixa lá em casa, pode deixar na portaria do prédio. Deixo na portaria, certo. E aí a gente vê como é que faz esse acerto, porque ali estão destacadas as folhas que foram utilizadas, que não foram, e a gente acerta o montante, vê o montante total. Mas tu fez uma relação disso aí? Eu não sei quando é que a gente vai a Porto Alegre para pegar esse material. O melhor vocês estão na praia, é verdade. Nós estamos na praia. O melhor é tu fazer uma relação dos carnês que estão completos, enfim, para a gente poder... Sem problema. Mas aí eu faço a relação, mas com relação à entrega dos carnês, porque tinha prazo, acho, para entregar os carnês, não tem prazo. Não, mas isso aí não tem problema, Não sei se... Isso é de menos. Quem sabe entregar Bom, vamos ver isso aí. O importante é a gente saber exatamente o que nós vamos ter que devolver. Tá. Né? Eu vou ver até sexta, eu recolho os 5 que estão faltando e passo toda a relação completa do que foi vendido, o que não foi vendido. Na sua grande maioria, o pessoal está vendendo aqui sem problema. Então, tá, tranquilo. Talvez seja 2 ou 3. Tá? Tá aí, tá bom, então, pessoal. Seria isso. Tá jóia, pessoal. Tá jóia. Tá ótimo. E aí, dona Elaine? Tudo bom, Alda? Tudo jóia. E tu, tá melhor? Tô, agora pisei o braço, mas vamos ver o que vai acontecer. O que houve? Eu escorreguei na cozinha e me apoiei no braço. Tem doído horrores.
Jardim, parabéns pela apresentação lá do projeto, aquele O vídeo. Jardim não está aí? Tá, sim. Tá ali, ó. Tá Ah, no tá. escuro, mas tá. É que está no escuro, Jardim. Apaguei a luz aqui, por isso. Muito legal, aqueles desenhos todos, que maravilha, muito bem feito. Aquilo é a afilhada que entrou ainda no 10 de junho, aquela, foi uma das últimas a entrar, depois o meu afilhado Marquinhos. E ela é artista plástica, mora lá em Nova Petrópolis. E aí bolamos dentro da apresentação, aquela da Pai lá de Cachoeirinha, Sim, né? sim. O girassol, mas aqui não é uma coisa montada, que a gente importou e tal, e colocou na apresentação, né? Que ele vem, tá morrendo, o calor e tal. Aí ele esparge as sementes, né? E depois pega a água e daí renasce, né? Ele não, ele morre, mas os outros renascem, os girassóis. Jardim, era bom pegar aquele material e fazer também em PowerPoint, tá? Tá. Porque nem todo mundo vai passar um vídeo, deu 5 minutos, o vídeo é um pouco longo. Isso aí. Se tu pegar aquelas lâminas todas e botar em PowerPoint, tu pode disponibilizar para quem quiser. Pois isso é uma outra coisa, E aí, mas está muito bem feito. Essa coisa, e tem uma outra afilhada nossa, que também entrou no dia 10 de junho, naquela reunião lá, que é a calígrafa, a Madalena. E a Madalena fez toda a letra aquela com caligrafia, como se faz. Ficou muito bonito. Então, ficou... Nós vamos botar para o Nós vamos botar no clube, para o clube ver. Eu vou copiar. É um vídeo meio pesado. Quero ver se a gente consegue mandar para eles. É que fica, né? Porque é muita informação, né? E ainda tem... Ainda tem a mobilidade, né? Ele não é parado, não é estanque, né? Não é uma foto, né? Ele tem efeito. Então, aí ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, tá bom. Tá jóia, pessoal. Como é que tá esse sol aí, tio? Hoje deu 38 graus aqui, meu. Mas aqui tem um vento que tu não imagina. Nordestão. Na praia, né? Nordestão, mas tá ótimo, né? Bom, deu um sol aqui, deu 38, 37 graus aqui hoje, de tarde. E amanhã vai estar mais quente ainda. Graças a Deus tem esse ventinho. Nós já estamos preocupados, eu não sei se a gente vai voltar para Porto Alegre. Eu acho que nós vamos ficar por aqui para o Shangri-La. E aí podemos criar um satélite Shangri-La, quem sabe? Opa! Né? Não tem ainda? Nós ficamos nós dois, arrumamos mais 6, está feito o satélite. Já teve. Já teve 2 clubes, 2 vezes, não deu certo. Era satélite, era clube. Quem sabe com o satélite deu certo. Pode ser. E escuta, me diz uma coisa, o primeiro, que tinha o companheiro, era governador assistente deles, do Capão, e que nós fundamos, o Amauri, que era coronel da Brigada. Coronel da Brigada. No condomínio. Ele morava aqui no condomínio. Não mora mais. Não mora mais. Era. Era aí. Porque e foi aqui que ele lançou. Ele foi criado no nosso condomínio. No salão aqui. É o salão de festa do Amauri. Eu que provoquei ele para criar. Ô, William, eu vou fazer o que tu não faz. Eu vou ter que levantar e ir lá fazer um xixi. Vai lá. Ela está preocupada agora para não ficar com a bexiga um tanto quanto distendida. Mas olha, gente, tudo que ele falou, eu já passei por isso com ele. Você imagina o martírio esses anos todos? Que saudade daquele dedo, hein? Pois é. Se eu soubesse que tinha essa médica de Porto Alegre, com essa mãozinha pequena... do Gamba? O Gamba está cheio de frescura. A mulher, qual é o problema de uma mulher tocar no cara, Pomba? Eu não vejo problema nenhum. É verdade que a tua médica, Gamba, ela ficou a prima do Lula agora? Tu roubou o dedo dela? Não sei. Isso eu não sei. Gamba, só tem uma coisa. O caso é que não dá para se apaixonar. Aí pronto. Aí não dá, não pode. Aí vai querer o telefone, o celular do médico, aí é complicado.